Oiê, eu sou a Bruna Rebelo, eu sou professora online especializada em bolos cobertos com Butter Queen, mas aqui nesse canal do YouTube você vai aprender um monte de técnica, um monte de dica bacana sobre a confeitaria. E hoje a gente vai falar sobre um ingrediente muitíssimo importante pra gente, que é a manteiga. Você sabe qual é a diferença entre cada tipo de manteiga? Para que serve cada uma delas? Você sabe como fazer uma manteiga aí na sua casa? Então, fica de olho nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar a fazer uma manteiga aí na cozinha da sua casa. Já aproveita, antes da gente começar nosso vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo com muita coisa bacana para você aprender sobre a confeitaria. Quantas vezes você já escutou que margarina é melhor que manteiga, que não é legal usar manteiga, que manteiga é um ingrediente ruim, né? Às vezes, principalmente, né, as pessoas um pouco mais velhas têm esse preconceito na cabeça. A indústria ensinou que a margarina é um melhor ingrediente, que é uma melhor gordura, e eu quero que você entenda um pouco mais sobre esse ingrediente que é tão rico para a confeitaria, para que as suas produções, as suas receitas sejam cada vez melhores. Então vamos lá comigo falar mais sobre manteiga. Então, vamos começar pela manteiga mesmo, as principais, né? Você acha aí no mercado manteiga extra, tá? Então tá escrito aqui, manteiga extra sem sal. Ela pode ser sem sal ou com sal. E a gente também encontra manteiga no mercado, manteiga de primeira qualidade. Qual que é a diferença principal entre uma e outra, né? Porque as duas são manteiga, as duas endurecem igual, as duas têm a mesma cor. Então deixa eu abrir aqui para você ver. Primeira coisa que eu preciso te falar é que a manteiga ela vem da gordura do leite, né? Principalmente da gordura do leite da vaca. Tem manteiga de búfala também, mas a gente está falando aqui de manteiga que vem do leite da vaquinha. Então a gente tira lá o leite gordo da vaca, do leite gordo é transformado em creme de leite, que é a parte mais gorda do leite, e do creme de leite vira a manteiga. Lá no final do vídeo eu vou te mostrar como fazer a manteiga aí na sua casa. Então, a manteiga extra é a manteiga mais topzera do rolê, tá? Então a manteiga extra é a melhor qualidade de manteiga que tem para você adquirir. É a manteiga que vai ter mais de 82% de gordura, então é o teor maior de gordura, é ela que vai ter. Então toda a riqueza, toda a gordura dela é essa, né? Ela tem mais de 82% de gordura, ela também tem um teor de acidez mais baixo, né? Em torno aí de 3%. Já a manteiga de primeira qualidade, ela tem um número entre 80% e 82% de gordura, o que não é uma coisa ruim, né? Desde que ela tenha esse nome, manteiga de primeira qualidade. Não é ruim, mas a manteiga extra, ela tem um pouquinho, né? Esse quesinho de gordura um pouquinho a mais, o que deixa ela um pouquinho melhor. Ela também tem um teor de acidez mais alto, o que pode ser em torno aí de 8%. As manteigas com sal de primeira qualidade podem conter também um pouquinho a mais de sal, tá? A manteiga extra com sal, ela vai ter aí até 2% de sal. Já a manteiga de primeira qualidade, ela pode ter até 2,5% de sal, então uma manteiga que tem um pouquinho mais de sal. As duas servem muito bem para a gente utilizar dentro da confeitaria, só que se a gente puder escolher, a manteiga extra, ela tem uma qualidade um pouquinho melhor para a gente fazer as nossas produções. E como você sabe que eu sou uma professora especializada em Butter Queen, né, que é uma cobertura à base de manteiga, que isso daqui para mim é ouro, a manteiga que eu prefiro e que eu mais uso é a manteiga extra e sempre sem sal. Bru, eu não posso usar manteiga com sal? Você pode, né? Mas lembrando assim, vou fazer uma massa de bolo? Pode usar sem problema nenhum. Se a massa se for um pouquinho de sal, você só tira o sal da receita. A manteiga com sal na sua receita de massa não vai trazer tantas coisas, não vai trazer um tom salgado, né? Ele vai até realçar, levantar um pouquinho ali do sabor da sua massa. Mas pro Butter Queen, a gente tem uma carga um pouquinho maior de sal. E aí o que eu vou te indicar é, faça, teste, se você achar que o sabor é interessante, você pode usar a manteiga com sal sem problema nenhum. Eu particularmente não gosto muito, acho que fica com um tomzinho a mais de sal, mas gosto é gosto. Se você provar e achar que tudo certo, tudo bem. Como eu encontro, vamos falar aí de manteiga extra, né? Eu li também em algumas matérias, em alguns estudos, sobre a manteiga extra, né? Que eles falam que a manteiga extra não pode ter nenhum tipo de corante, nem mesmo corante natural. Já a manteiga de primeira qualidade pode. Só que a gente encontra corantes em manteigas extra também. Por exemplo, da marca Aviação, que é uma marca muito famosa, uma marca muito boa de manteiga, que vai corante de urucum. Então eu não sei até onde aí
que esse estudo é verdade ou não. Já essa manteiga de primeira qualidade, por exemplo, ela não tem corante, mas ela tem fermento lácteo. E às vezes a gente encontra fermento lácteo também na manteiga extra. E é isso que eu quero falar um pouquinho para você. Lembra que eu falei que a manteiga, ela vem do leite da vaca, vem da parte gorda do creme de leite, onde isso é transformado em manteiga? Então, o principal ingrediente da manteiga é ele, o creme de leite. Então vai vir escrito aqui, ó, na lista de ingredientes da sua manteiga, apenas um ingrediente, que é o creme de leite. Na sua manteiga também pode conter fermentos lácteos e corantes. O que acontece quando tem essa adição na manteiga? O fermento lácteo vai deixar a sua manteiga com aquele cheirinho um pouquinho mais de queijo, sabe? Ela vai perder um pouquinho daquele cheiro gostoso de creme de leite e vai ter um pouquinho daquele tom que tem um cheirinho mais de queijo. Algumas podem até um cheirinho que beira aquele queijo bem chulesente, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de manteiga que vai fermento lácteo, porque ela realmente carrega esse odor muito forte. E aí quando a gente coloca na boca, aí tem mais gosto também, não é uma manteiga tão agradável, mas depende muito da marca, algumas não fica tão forte assim. E aí é toda aquela questão, né, que eu sempre falo, prove a sua manteiga, né, sempre veja aí qual que é a melhor para você trabalhar. Já o corante de urucum, ela vai deixar a sua manteiga um pouquinho mais amarelada, tá? Em vez de você ter uma manteiga bem clarinha, essa daqui é uma das minhas manteigas preferidas, porque ela é bem clarinha, né? Principalmente para fazer buttercream, que é um creme que vai bastante manteiga, a gente quer que ele seja bem clarinho. Então, quanto mais clara for a minha manteiga, melhor. E aí, eu vou usar essa manteiga sem corante de urucum, que é melhor para mim, que eu consigo ter um buttercream mais clarinho. Mas você tem que ter em mente aí que se a sua manteiga tiver corante de urucum, ela vai ser um pouquinho mais amarela, tá? E aí, como que eu identifico uma boa manteiga? Aí você vai falar, Bru, aqui na minha região não tem essa manteiga que você fala que é sua preferida. E realmente, ela não chega às vezes para o Brasil inteiro. E aí, o que eu sempre falo é, primeiro veja o rótulo da sua manteiga. Tem só creme de leite? Já começou com um passo legal com a sua manteiga. Se ela tiver só creme de leite, já começou, né, que ela realmente é uma manteiga boa. Segundo passo, a cor. Quanto mais clarinha a manteiga for, melhor, principalmente se for para bater buttercream. Se você quiser uma manteiga para uma massa de bolo ou para alguma outra coisa, não tem problema ela ser mais amareladinha, não tem nenhum problema. Inclusive, se ela for uma manteiga com urucum ou com fermento lácteo, na massa do bolo você não vai ter tanta diferença assim. Quando eu falo de uma manteiga bem clarinha, eu tô falando pro buttercream, que o buttercream ele realmente vai uma carga de manteiga alta e a gente tem que tomar alguns cuidados para a gente ter um creme muito maravilhoso. Então eu escolho a minha manteiga primeiro pelo ingrediente, segundo pela cor, e aí depois eu vou sentir o odor. Lembra que eu falei que algumas manteigas têm um cheirinho meio de chulé? Então, eu tomo esse cuidado de cheirar a manteiga, de ver se ela é interessante, se ela não tem cheirinho de chulé e tal. E aí depois eu vou provar essa manteiga. A manteiga, gente, ela tem que derreter na boca, ela tem que ter um sabor suave de creme de leite. Por isso que o buttercream é tão gostoso, né? Porque a manteiga, ela traz tudo isso, tá? Então, você já sabe aí, quando você achar no mercado, qual é a diferença da manteiga extra para a manteiga de primeira qualidade, tá? Não que a manteiga de primeira qualidade seja uma manteiga ruim, mas a manteiga extra, ela é muito melhor. Só toma cuidado com a pegadinha no mercado, que lá vai ter uma manteiga que chama extra cremosa. Essa manteiga falciane, tá? Ela é uma junção de manteiga com margarina, que é gordura vegetal. E aí a gente já entra numa outra questão, que já eu vou falar um pouquinho mais pra você. Mas a manteiga extra cremosa não é manteiga pura, então não é um produto 100% de qualidade, tá? Então toma cuidado quando você estiver no mercado para não comprar essa manteiga sem querer e aí utilizar aí uma manteiga que não é manteiga, ela é falciane. E aí a gente também tem outras manteigas. A gente tem a manteiga clarificada ou a manteiga ghee, que é uma manteiga aquecida levemente, normalmente em banho-maria, onde é retirado todos os sólidos do leite ali lentamente, né? Então essa manteiga ela vai ficando quente, vai subindo os sólidos do leite e a gente vai tirando ali esses sólidos aos poucos, onde só sobre, né, essa parte dourada da manteiga, que eles costumam chamar essa manteiga de ouro líquido, tá? Então, ó, tá vendo? Só sobra essa parte bem dourada da manteiga.
Então ela já não tem mais os sólidos do leite aqui, só fica mesmo a parte da gordura. Então é uma manteiga legal para intolerantes à lactose, porque como sai todos os sólidos do leite, sai tudo daqui de dentro também. Não é uma manteiga legal, por exemplo, para fazer buttercream, porque ela não tem mais estrutura, né? Ela não fica, por exemplo, levemente, ela não fica cremosa e firme, igual a manteiga extra, a manteiga de primeira qualidade, tá? Então ela vai começando a amolecer, ela realmente vai ficando bem amolecida e ela também tem um odor muito mais forte, né? Muito mais característico. Assim como a manteiga de garrafa. A manteiga de garrafa também, ela é vendida na garrafa, principalmente na região norte e nordeste do país. Ela tem um odor muito forte, então ela é feita do processo de cozinhar, né, aquecer bem a nata do leite, até que não sobre nenhuma água, só sobre realmente o sólido do leite, a gordura. E ela tem um odor muito característico, ela é maravilhosa, por exemplo, para fazer uma carne de sol salteada na manteiga de garrafa, para fazer comida salgada. Já na cozinha de confeitaria, não é uma manteiga interessante de trabalhar, tá? A manteiga ghee, a gente consegue fazer várias produções com ela, né? Porque a gente tira realmente a lactose, então eu consigo fazer algumas produções para intolerantes à lactose. Já a manteiga de garrafa, por ela ter esse odor muito forte, ela acaba acarretando, né, que a gente não consegue fazer para as nossas produções de doce. A não ser que você queira algo muito regional, com sabor muito característico, e aí não tem problema nenhum usar a manteiga de garrafa. E aí, a gente não poderia, né? Nós não poderíamos deixar de falar da margarina. Que a margarina, né? Muito tempo a indústria falou que a margarina era muito mais saudável, muito melhor, muito mais gostosa do que a manteiga. Mas, né, que muitos estudos aí já comprovaram que não é isso que acontece. A margarina, ela é feita de uma gordura vegetal. Ou seja, a indústria foi lá, desenvolveu uma gordura e fez isso daqui, é uma gordura plástica. Primeira coisa que você tem que saber sobre a margarina. Margarina, mesmo gelada, ela não endurece. Então é por isso que às vezes você fala assim, um pãozinho de manhã não dá para comer com manteiga, porque a manteiga, ela realmente fica muito dura quando gelada, né? E aí ela é difícil de espalhar no pão, ela é difícil de fazer alguns processos se ela estiver gelada. Mas essa é uma das maiores vantagens da manteiga para a confeitaria, porque ela realmente endurece dando estrutura para os nossos cremes, para as nossas massas, para os nossos recheios, né? Então ela é realmente muito vantajosa. E outra questão da margarina é que o ponto de fusão, ou seja, o ponto de derretimento da margarina na nossa boca é muito alto, né? É mais de 45 graus. Se você tiver com o corpo a 45 graus, você tá morrendo. Então ela não vai derreter igual a manteiga na sua boca, né? Que a manteiga aí 32, 33, 34 graus, ela já tá derretendo na sua boca. Por isso que é muito mais gostoso, muito mais agradável comer um doce feito com manteiga, porque ela realmente derrete na boca. E ela tem aquele sabor super agradável de creme de leite, se você souber escolher a sua manteiga igual eu te falei lá atrás. Então a margarina, ela é uma gordura plástica, ela tem sim o seu espaço dentro da confeitaria, a gente consegue fazer muitas produções com ela, só que é bom a gente identificar aí as coisas e você entender que a margarina, ela é feita de uma gordura vegetal, ela é uma gordura plástica, já a manteiga, ela é uma gordura animal feita com leite, com creme de leite da vaquinha, tá? Fechado? Você já sabe a diferença. E aí, a nossa margarina não endurece, não conseguindo fazer, por exemplo, um bom buttercream. Fora que o sabor da margarina, ele é inferior ao da manteiga. A manteiga, ela é muito mais saborosa, se você souber trabalhar com uma manteiga de qualidade, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender sobre esses produtos é a diferença entre cada um deles. Bom, então vamos lá agora fazer a nossa própria manteiga. Como que a gente faz a nossa própria manteiga? Para fazer sua manteiga, você precisa de um creme de leite, né? Esse daqui é um creme de leite pasteurizado, você consegue fazer com a nata, né? A nata é o creme de leite mais gordo, então o pasteurizado ele tem aí por volta de 35% de gordura. A nata tem entre 48% e 50% de gordura, ela já é bem firme porque ela é bem gordurosa. Mas se você bater ela na batedeira, ela vai acontecer o mesmo processo que acontece com o creme de leite. Então a primeira coisa, o creme de leite fresco precisa estar muito gelado, tá? Porque se ele estiver em temperatura ambiente ou quente, toda a gordura que tem aqui dentro, né? Vamos pensar lá na manteiga. A manteiga, quando ela tá durinha, ela fica bem firminha. E a manteiga, quando ela tá
amolecida, derretida, ela fica toda molenga. É a mesma coisa que acontece com o creme de leite. A gordura tá toda lá, se ela tiver mole, tá tudo mole. E aí, se eu bater, ele não vai firmar, não vai acontecer nada com o meu creme de leite. Então, ele precisa estar bem gelado para esse processo acontecer. Com creme de leite fresco, eu consigo também bater chantilly. É só eu adicionar açúcar. O ponto de chantilly sem açúcar, com creme de leite fresco batido, a gente chama de creme fouetté. É um nome bem bonitinho, francês, que a gente chama para dar o nome a esse ponto desse creme. Então eu venho aqui, ó, com o meu creme de leite fresco na minha batedeira. Precisa sim de uma batedeira. Consigo fazer na mão? Consegue, mas você vai precisar de um pouquinho de força no braço, porque demora um pouquinho, tá? E aí, ó, eu vou colocar minha batedeira e vou deixar batendo. Ele vai começando a encorpar e aí você começa a enxergar o desenho do globo da batedeira no seu creme, tá? Esse é o ponto que a gente está chegando no creme fouetté. Aqui, antes de eu mostrar o ponto do meu creme fouetté, já vou te pedir, deixa o seu like aqui pra mim, ó. Se você tá gostando do vídeo, deixa o seu like, não esquece. Aqui, então, eu bati. Então eu já tenho um creme, ó, bem leve, ó, bem aerado. O que acontece? Se eu tivesse adicionado açúcar aqui, isso daqui eu chamaria de creme chantilly, tá? Então se tivesse açúcar, creme chantilly, sem açúcar, creme fouetté, tá? Que é o creme de leite fresco batido já nesse pontinho. E aí, para eu transformar em manteiga, eu preciso continuar batendo. Por isso que muita gente, quantas vezes, depois você me conta aqui no comentário, você já bateu o creme de leite fresco, ele talhou e você jogou tudo no lixo porque você não sabia o que fazer com ele? Seja sincera aqui comigo, conta aqui nos comentários depois para eu saber. Muita gente que eu conheço não sabe trabalhar com creme de leite fresco e não sabe o que acontece depois que ele perde o ponto, né? Putz, passei do ponto no meu chantilly, ele começou a talhar, joguei tudo no lixo porque eu não sabia o que fazer. Se realmente você passar do ponto do chantilly, ele vai talhar e já era. Chantilly você não vai ter mais. Mas se você continuar batendo, você vai ter uma manteiga maravilhosa. Então, ó, eu continuei batendo, eu tenho um ponto um pouquinho mais firme, ó. Ele vai ficando cada vez mais firme. Então, quanto mais você bater, mais firme ele vai ficar. Só que vai chegar um ponto em que isso vai se separar, né? A gente vai talhar essa produção, a gente vai talhar esse creme. E aí, os sólidos, né? A gordura vai se separar do líquido. E aí que a gente começa a transformar isso daqui em manteiga. Então ele ficou bem firme, bem volumoso e aqui nesse ponto, ó, ele já começa a baixar o meu volume. Então todo aquele volumão que ele tinha, agora ele já começou a perder, tá? Então ele, ó, deu uma baixada na bola, mas ele ainda não talhou. Aqui, ó, ele já vai ficando com uma carinha meio... Tô começando a talhar. E aí, o que acontece quando o processo dele de talhar, de separar a gordura do líquido acontece? Ele começa a espirrar muito mais, né? Então, você vai perceber que ele tá realmente espirrando o líquido para todos os lados. Deixa eu só raspar aqui um pouquinho para os lados. Então, e ele também vai ficando com a cor mais amarela, né? O creme vai ficando mais amolecido e com a corzinha um pouco
mais amarelada. Por quê? A gordura tá começando aí, ó, a botar as manguinhas pra fora. Que eu vou colocar um plástico filme, porque agora ele vai começar a soltar muito líquido. Ó, ele já soltou. Vou continuar batendo só um pouquinho a mais. E agora o meu processo já acabou. Você vai ver o que vira isso daqui de perto. É do nada, assim. Às vezes você vai falar, nossa, ainda tá bom. Do nada ele começa a separar e aí ele separa e, ó, toda a minha gordura da manteiga, ela fica sólida, ó. Toda presa aqui, um pouquinho ali embaixo. E o que se separa é o que a gente chama de leitelho ou buttermilk, né? Que é a parte mais ácida e com baixo teor de gordura que tem aqui. Esse líquido é excelente para fazer massa de bolo, porque ele deixa a massa do bolo muito fofinha, muito úmida, né? Ele tem ali quase a mesma, ele tem a mesma função que um iogurte natural tem na massa do nosso bolo. Então, sobrou, não joga fora. Isso daqui é muito especial para a gente fazer massa de bolo. E aí eu venho aqui na minha peneira. Então, ó, minha manteiga como ela solta com facilidade. Vou peneirar. E aí eu vou passar um pouco de água corrente aqui nessa manteiga para também tirar todo o buttermilk dela. Então, ó, eu venho aqui e vou apertando a minha manteiga, ó. Lembra que a água tem que estar gelada, tá? Senão já era. Não derrete sua manteiga. Você pode fazer isso no banho-maria de gelo, por exemplo, se a sua cidade for muito quente. Lavar bem rapidinho minha manteiga. E aí eu venho aqui, ó, num pano descartável, Esse daqui é um paninho descartável. Cuidado com o Etamine, Crosshatch, aqueles mais coloridinhos, porque eles têm química dentro deles, tá? Esses branquinhos aqui não tem, então é mais seguro da gente utilizar. Fraldinha, sabe? Se for limpinha, pode usar. E aí eu venho com a minha manteiga, coloco aqui pra gente espremer isso daqui, pra não sobrar realmente nenhum líquido aqui dentro, tá? Se você tiver aqueles paninhos tipo fraldinha, sabe? Fica excelente. A gente dá uma leve espremida para não ter mais nenhum tipo de líquido. Posso deixar algumas horas na geladeira para ela já firmar. É importante a gente tirar todo o líquido dela para ela não ter mais nada, tá? De líquido por aqui. E aí eu tenho a minha manteiga. Se você quisesse uma manteiga com sal, era só ter colocado o sal lá na hora de bater o seu creme de leite. Quando eu gelo também ela fica mais firminha. E aí eu posso porcionar essa manteiga e deixar já guardadinha. Ela vai me render para meio litro de creme de leite, ela vai me dar exatamente um tablete de 200 gramas de manteiga, tá? É claro que essa é uma manteiga que vai sair muito mais cara, a não ser que você mora numa região que o creme de leite pasteurizado é muito em conta, mas aqui em São Paulo, mais ou menos, a gente paga entre 13 a 16 reais cada meio litro de creme de leite pasteurizado. Então fica uma manteiga cara, mas é uma manteiga muito gostosa. Essa manteiga fresca batida na hora, ela é realmente muito especial. Então faz aí, depois me conta como ficou a sua própria manteiga.
Não esquece de deixar seu comentário aqui para mim, me fala o que você achou dessa aula, se você realmente sabia tudo isso sobre manteigas e se você vai dar uma segunda chance para manteiga se você não curte manteiga, tá? Ela é realmente um ingrediente muito rico na confeitaria e muito especial. Já deixa seu like, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho aqui do canal e me seguir nas minhas outras redes sociais. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!